Quieto, Pedro. A voz de Isabela cortou o ar como uma navalha afiada, ecoando pelo corredor silencioso da casa. A porta do quarto se fechou com um baque seco, e o barulho da chave girando na fechadura soou como um veredicto final. Pedro, de apenas 5 anos, se encolheu no canto escuro do seu quarto, apertando contra o peito o ursinho de pelúcia já desbotado. O ambiente cheirava a mofo e abandono. Foi só um pratinho que caiu, murmurou ele com a voz embargada, as lágrimas escorrendo pelo rostinho magro. Eu não fiz de propósito. Do outro lado da casa, ninguém ouvia, ou fingia não ouvir, aquele choro sufocado. Na área de serviço, Rosa deixou escapar o pano de chão das mãos trêmulas. Ela tinha escutado o grito, tinha ouvido o estrondo, e seu coração já disparava porque ela sabia. Sabia que isso ia acontecer de novo. A residência era imensa demais para que um choro tão pequeno ecoasse sozinho assim. Ela subiu as escadas devagar, os pés calejados pisando com cuidado em cada degrau, o silêncio pesando como chumbo no ar. Parou diante da porta trancada e encostou o ouvido na madeira. A vozinha do outro lado tremia. Tia Rosa, tá muito escuro aqui dentro. Abre para mim, por favor. Eu prometo que não vou fazer mais barulho. Rosa respirou fundo, encostou a testa contra a porta e sussurrou baixinho. Eu tô aqui, meu anjo, e dessa vez você não vai ficar sozinho. O ônibus subia devagar pela estrada sinuosa rumo a Petrópolis, naquela manhã gelada de julho. Rosa Oliveira, de 42 anos, segurava firme uma sacola de plástico desbotada que carregava tudo o que ainda possuía no mundo. 3 blusas velhas, uma foto dos netos e o papel amassado com o endereço da mansão onde trabalharia pelos próximos 8 meses. Seus dedos, marcados por anos de trabalho pesado, tremiam ligeiramente. Não era por causa do frio cortante da serra, embora fosse bem diferente do calor sufocante de Nova Iguaçu, sua cidade natal. Era pura ansiedade mesmo. Residência da família Montenegro, ela murmurou, relendo pela 10ª vez aquelas palavras rabiscadas. Eduardo Montenegro, magnata do ramo imobiliário. Rosa conhecia esse nome dos noticiários. O cara era dono de uma das maiores construtoras do Rio, tinha prédios espalhados por toda a Barra da Tijuca e Recreio. Aos 47 anos, tinha construído um império que se estendia pela zona oeste inteira. Mas para Rosa, ele era só mais um patrão endinheirado. O que importava de verdade era a grana. 6 mil reais por mês, com casa e comida incluídas. Dinheiro suficiente para quitar as dívidas que o Antônio tinha deixado e ainda mandar uma ajuda para os netos. Antônio tinha morrido fazia 10 meses, numa obra em Duque de Caxias. Um andaime mal montado despencou em cima dele e mais 2 pedreiros. O coitado nem teve tempo de perceber o que estava acontecendo. Desde então, Rosa vivia um verdadeiro inferno de boletos vencidos, ameaças de corte de luz e a dor de ter que deixar Gabriela, de 17 anos, e Tiago, de 15, com a comadre no subúrbio. Vó, tinha dito Gabriela na última conversa pelo WhatsApp, não esquenta a cabeça com a gente não. A tia Marlene tá cuidando direitinho, foca no seu trampo aí. Mas como que não ia se preocupar? Gabriela tinha largado o colégio para trabalhar numa loja no shopping. Tiago andava meio perdido, sem vontade de estudar. A família tinha se despedaçado junto com a morte do Antônio. O ônibus parou numa praça pequena, cercada de árvores frondosas. Ponto final, Petrópolis, anunciou o motorista com aquela voz cansada de quem repetia a mesma frase 100 vezes por dia. Rosa desceu com sua bagagem simples e acenou para um táxi meio surrado. O endereço a levou longe do centro, subindo ainda mais a serra, até chegarem num portão que parecia saído de filme de rico. Mansão Montenegro, disse o taxista, assobiando baixinho. Essa turma tem uma das casas mais imponentes da região. Rosa pagou a corrida e apertou a campainha dourada. Pelo interfone, uma voz feminina e gelada respondeu: Sim. Sou Rosa Oliveira. Vim para a vaga de doméstica. Ah, finalmente. Pode entrar. O portão se abriu devagar, revelando uma entrada ladeada por roseiras que levava a uma construção de 2 andares, toda em pedra clara e vidro, com janelas imensas e uma arquitetura que misturava o moderno com o clássico. Rosa caminhou devagar, observando os jardins perfeitos, a piscina de borda infinita e as esculturas espalhadas pela grama parada. Tudo era perfeito demais, organizado demais, silencioso demais. A porta principal se abriu antes que ela chegasse. Uma mulher de uns 38 anos apareceu na entrada, alta, morena, magra, vestindo um conjunto de seda bege que custava mais que 3 meses de salário da Rosa. Você deve ser a nova funcionária, disse ela com um sorriso que não passava dos lábios. Sou Isabela Montenegro. Prazer, Dona Isabela.
Sou Rosa. Apenas Rosa. Rosa Oliveira. Perfeito. Entre, vou mostrar seus aposentos. Isabela guiou pela casa, explicando as regras com uma voz mecânica e distante. Rosa prestava atenção nas palavras, mas seus olhos não conseguiam parar de vagar pelos cômodos luxuosos. Piso de porcelanato, móveis de grife, obras de arte nas paredes. Você ficará no quarto de empregada no térreo, disse Isabela, abrindo uma porta que dava para um cômodo pequeno mas confortável, com cama, guarda-roupa e banheiro próprio. Suas funções incluem limpeza geral da casa, cuidados com a roupa e preparo de refeições básicas. Entendi. E a família? Isabela hesitou por um instante. Somos eu, meu marido Eduardo, e Pedro, meu enteado. Ele tem 5 anos. Preciso cuidar da criança também. Não. A resposta veio seca e cortante. Pedro tem algumas dificuldades especiais. Prefiro cuidar dele pessoalmente. Rosa achou estranho o tom, mas não questionou. Uma coisa importante, continuou Isabela, está em uma residência que preza pelo silêncio e pela ordem. Nada de barulhos excessivos, conversas altas ou interferências desnecessárias. Claro, Dona Isabela. E outra coisa, Eduardo viaja muito a negócios. Quando ele está em casa, valoriza muito sua privacidade. Evite contato direto desnecessário. Rosa sentiu, mas por dentro se perguntava que tipo de casa era aquela, onde até as instruções pareciam carregar um peso sombrio. Pode começar amanhã. Hoje descanse da viagem. Isabela saiu, fechando a porta com mais força do que o necessário. Sozinha no quarto, Rosa se sentou na cama e olhou pela janela. O jardim era lindo, mas havia algo na atmosfera da casa que a incomodava profundamente. Um silêncio pesado, como se as paredes guardassem segredos antigos. Ela pegou o celular e ligou para a comadre. Marlene, é Rosa. Cheguei bem. Que bom, minha filha. Como que tá a casa? Grande, bonita, silenciosa demais. Silenciosa como? Não sei explicar direito. É como se alguma coisa tivesse errada aqui, sabe? Rosa, você tá cansada da viagem. Amanhã vai se sentir melhor. Espero que sim. Como estão os meninos? Gabriela chegou do trabalho agora há pouco. Tiago tá fazendo a lição de casa. Quer falar com eles? Quero. A conversa com os netos aqueceu o coração de Rosa, mas quando desligou, o silêncio pesado da casa voltou a envolvê-la como um manto. Ela preparou um sanduíche simples na cozinha e, enquanto comia, escutou um barulho abafado vindo do andar superior. Passos pequenos e arrastados, como se alguém caminhasse com dificuldade. Depois, o som de algo caindo no chão, seguido por um gemido baixinho. Rosa parou de mastigar. Era uma voz infantil. Pedro, murmurou ela. O instinto maternal, que não havia desaparecido mesmo com a distância dos próprios netos, fez com que ela considerasse subir para ver se o menino estava bem. Mas as palavras da Isabela ecoaram na sua mente. Prefiro cuidar dele pessoalmente. Rosa terminou o sanduíche em silêncio, mas o barulho daqueles passos arrastados ficou gravado na sua memória como uma cicatriz. Rosa acordou às 5 da manhã, como sempre fizera durante seus 25 anos de trabalho doméstico. O silêncio da casa era ainda mais profundo naquele horário, quebrado apenas pelo canto distante dos bem-te-vis no jardim. Vestiu o uniforme simples que havia trazido na mala e foi para a cozinha começar o dia de trabalho. A casa era realmente imensa. 2 andares, 6 quartos, 4 banheiros, 2 salas, escritório, biblioteca e áreas externas que incluíam piscina, jardim e uma pequena edícula para os hóspedes. Começou pelo térreo, limpando em silêncio para não acordar ninguém. Aos poucos, a residência foi ganhando vida com os primeiros raios de sol filtrando pelas janelas enormes. Era quase 7 da manhã, quando escutou os primeiros movimentos no andar superior. Passos firmes e apressados, provavelmente Eduardo se preparando para sair. Depois, a voz da Isabela, baixa mas firme, falando com alguém. Rosa estava passando pano na sala principal quando escutou passos diferentes descendo a escada. Passos lentos, cuidadosos, acompanhados por um som ritmado que ela não conseguiu identificar de cara. Ela se virou e viu um menino pequeno, de cabelos loiros claros e olhos grandes e melancólicos, descendo a escada devagar, segurando com cuidado 2 pequenas bengalas adaptadas. Cada degrau era uma conquista cuidadosa, calculada. Pedro! A criança tinha 5 anos, como Isabela havia dito, mas parecia menor. Magro demais,
com a pele muito pálida e uma expressão de concentração intensa enquanto manobrava as bengalas. Quando chegou ao final da escada, Pedro olhou ao redor e viu Rosa. Os dois se encararam em silêncio por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Oi, disse Rosa suavemente, com aquele tom que sempre usava com crianças pequenas. Pedro não respondeu, mas também não desviou o olhar. Havia algo naqueles olhos que fez o coração de Rosa apertar no peito, uma mistura estranha de curiosidade e medo, como se ele quisesse se aproximar, mas não soubesse se era seguro. Pedro! A voz da Isabela cortou o momento como um machado. O que você está fazendo aí embaixo? O menino se assustou visivelmente, quase perdendo o equilíbrio com as bengalas. Isabela apareceu no topo da escada, ainda de roupão, com uma expressão irritada estampada no rosto. Você deveria estar no seu quarto até eu te chamar, disse ela descendo rapidamente os degraus. Quantas vezes preciso repetir a mesma coisa? Pedro baixou a cabeça e murmurou algo inaudível. Desculpe, dona Isabela, disse Rosa instintivamente. Eu não sabia que... Você não precisa se desculpar, cortou Isabela seca. Apenas continue sua limpeza. Pedro, vamos tomar café da manhã. Isabela pegou o menino pela mão e o levou para a cozinha, mas não antes de lançar um olhar de advertência para Rosa. Sozinha novamente, Rosa ficou perturbada com aquela cena. Havia algo muito errado na forma como Isabela havia tratado Pedro. Não era carinho maternal, era controle puro. Durante o resto da manhã, ela tentou se concentrar no trabalho, mas continuava ouvindo fragmentos de conversas vindas da cozinha. Não pode ficar andando pela casa assim. As visitas não podem te ver. Fica quieto no seu quarto. Eduardo apareceu na sala às 8h30, já vestido com um terno caríssimo e carregando uma pasta de couro. Era um homem alto, de porte elegante, cabelos grisalhos bem penteados, mas com uma expressão permanentemente cansada no rosto. Bom dia, disse ele para Rosa sem muito interesse. Bom dia, senhor. Você é a nova funcionária? Sim, senhor. Rosa Oliveira. Eduardo assentiu distraidamente, já pensando em outras coisas. Estarei viajando até sexta-feira. Qualquer coisa, fale com a Isabela. Ele saiu sem se despedir, e Rosa escutou o carro partindo logo em seguida. O resto do dia passou sem grandes novidades. Rosa limpou a casa sistematicamente, se familiarizando com cada cantinho. Isabela saiu no meio da tarde para compromissos sociais, deixando instruções detalhadas sobre o jantar. Pedro ficará no quarto, disse ela antes de sair. Não precisa se preocupar com ele. Mas Rosa se preocupava, sim. Durante toda a tarde, escutou ocasionalmente sons vindos do andar superior, passos pequenos e arrastados, o barulho das bengalas no piso de madeira e, às vezes, bem baixinho, o que parecia ser choro contido. Por volta das 5 da tarde, quando estava limpando o hall próximo à escada, escutou claramente um barulho de algo caindo e um gemido de dor. Dessa vez, ela não hesitou. Subiu a escada rapidamente e seguiu os sons até uma das portas fechadas no corredor. Pedro, chamou ela baixinho, batendo na porta. Você tá bem? Silêncio. Pedro, sou a Rosa. Posso entrar? Uma voz pequena e trêmula respondeu, não pode. A Isabela disse que não pode. A Isabela não tá aqui. Eu só quero ver se você se machucou. Mais silêncio. Depois, o barulho das bengalas se aproximando da porta. Você não vai contar para ela. O coração de Rosa se partiu com medo na voz daquela criança. Não vou contar nada, prometo. A porta se abriu devagar, revelando Pedro segurando uma das bengalas, com a outra caída no chão atrás dele. Havia uma pequena marca vermelha na testa. Você caiu? Perguntou Rosa, se ajoelhando na altura do menino. Pedro assentiu, os olhos marejados. A bengala escorregou. Eu estava tentando pegar o livro na prateleira alta. Rosa olhou ao redor do quarto. Era grande e bem decorado, mas frio. Havia brinquedos nas prateleiras, mas pareciam intocados. Os livros ficavam numa estante alta demais para uma criança de 5 anos alcançar. Qual livro você queria? Pedro apontou para um livro de histórias infantis na prateleira mais alta. Era o dos piratas. Minha mãe de verdade sempre lia para mim. As palavras saíram entrecortadas, carregadas de saudade. Rosa pegou o livro e entregou para o menino. Depois recolheu a bengala caída. Sua mãe gostava de histórias de pirata. Ela dizia que eu era corajoso como um capitão, que as bengalas eram como remos mágicos.
Pedro falava baixinho, como se tivesse contando um segredo. Sua mãe era muito esperta, disse Rosa, limpando delicadamente a pequena marca na testa dele. Remos mágicos são muito poderosos. Pela primeira vez, Pedro esboçou um pequeno sorriso. Você acredita em remos mágicos? Acredito, sim. E acredito em capitães corajosos também. Eles ficaram conversando por alguns minutos, até que Rosa escutou o barulho de um carro chegando. Isabela voltou, disse ela rapidamente. Preciso descer, mas Pedro... O menino a olhou com expectativa. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode me chamar, tá bom? Pedro assentiu com força. Rosa desceu correndo e chegou na sala no exato momento em que Isabela entrava pela porta principal. Como foi o dia? Perguntou Isabela, observando Rosa com olhos atentos. Tranquilo, dona Isabela. Limpei a casa toda. E Pedro? Não incomodei ele, como a senhora pediu. Isabela pareceu satisfeita, mas havia algo no olhar dela que sugeria uma desconfiança constante. Naquela noite, depois que Isabela subiu para dormir, Rosa ficou acordada no seu quarto pensando no encontro com Pedro. Tinha reconhecido algo familiar naquele olhar assustado da criança, o mesmo medo que ela própria havia carregado quando pequena. Se lembrou da própria infância, dos gritos do pai bêbado, dos roxos escondidos sob blusas de manga comprida. Se lembrou de como desejava que alguém, qualquer pessoa, notasse sua dor e a protegesse. Pedro precisava de proteção. Ela tinha certeza disso. Mas como proteger uma criança quando você é apenas uma empregada temporária numa casa onde o silêncio é lei? Rosa adormeceu com essa pergunta martelando na cabeça, sem saber que nos meses seguintes seria testada de formas que jamais imaginou. A primeira semana na mansão Montenegro passou como uma dança cuidadosa entre observação e descrição. Rosa aprendeu rapidamente as rotinas da casa. Eduardo saía sempre às 7h30, Isabela acordava às 9h, e Pedro era mantido praticamente invisível. Durante os dias em que Eduardo estava viajando, Isabela saía frequentemente para almoços sociais, sessões de spa ou reuniões de caridade. Sempre elegante, sempre perfeita, sempre fria. Rosa, disse ela numa manhã de quinta-feira, hoje estarei fora até às 6h. Pedro ficará no quarto estudando. Não o incomode. Era sempre a mesma ladainha. Pedro devia permanecer no quarto, estudando, brincando sozinho ou simplesmente existindo em silêncio. Mas Rosa começou a notar coisas. Pequenas coisas que alguém menos atento poderia ignorar. Na segunda-feira, ela encontrou um brinquedo quebrado no lixo da cozinha, um caminhãozinho azul com as rodinhas arrancadas. Quando perguntou para Isabela sobre o descarte de brinquedos, a resposta foi cortante. Pedro é descuidado com as coisas dele. Quando quebra, joga fora. Tá aprendendo sobre consequências. Na terça-feira, notou que Pedro desceu pro café da manhã usando uma blusa de manga comprida, mesmo com o calor de julho em Petrópolis. Quando o menino estendeu o braço para pegar o suco, a manga subiu ligeiramente, revelando que parecia ser uma marca escura no pulso. Pedro, disse Isabela imediatamente, abaixa essa manga. Você sabe que não gosto de braços à mostra na mesa. Na quarta-feira, Rosa estava limpando o corredor do segundo andar quando escutou uma conversa através da porta fechada do quarto de Pedro. Disse para ficar quieto durante a reunião das senhoras, mas eu só queria desenhar. Não me interessa o que você queria. Quando há visitas, você não existe. Entendeu? Eu entendi. E para de gaguejar. Isso é irritante. Na quinta-feira, com Isabela fora de casa, Rosa decidiu agir. Preparou um lanche especial. Sanduíche de presunto cortado em formato de estrela, suco de uva numa caneca colorida e algumas bolachinhas que tinha comprado com o próprio dinheiro. Subiu até o segundo andar e bateu suavemente na porta de Pedro. Pedro, sou a Rosa. Trouxe um lanche para você. Silêncio. Posso entrar? A Isabela não tá em casa. A porta se abriu devagar. Pedro apareceu segurando as bengalas, vestindo uma camiseta de manga longa e calça comprida, mesmo dentro de casa. Você não vai se meter em confusão. Não vou, prometo. Só queria te fazer companhia. Pedro hesitou, depois abriu mais a porta. Trouxe lanche. Rosa entrou no quarto e colocou a bandeja sobre uma mesinha pequena perto da janela. O ambiente era impecável, arrumado demais para uma criança de 5 anos. Nossa, que sanduíche bonito, disse Pedro, os olhos brilhando ao ver as estrelas de presunto. Você gosta de estrelas? Gosto. Minha mãe
minha mãe de verdade dizia que eu era a estrela mais brilhante do céu dela. As palavras saíram carregadas de saudade. Pedro se sentou na mesinha, apoiando as bengalas na parede. Como era sua mãe de verdade? Pedro mordeu o sanduíche, pensativo. Ela era bonita e cheirava bem, e sempre sorria para mim. E o quê? E nunca gritava. Nem me machucava quando eu fazia coisa errada. As palavras saíram naturalmente, mas Rosa sentiu o coração disparar. Machucava como? Pedro parou de mastigar, percebendo que havia falado demais. Eu não posso falar sobre isso. Por que não? A Isabela disse que se eu contar mentiras sobre ela, coisas ruins vão acontecer, e que ninguém vai acreditar em mim mesmo. Rosa se ajoelhou ao lado da cadeira de Pedro, olhando diretamente nos olhos da criança. Pedro, você pode me contar qualquer coisa, e eu sempre vou acreditar em você, tá bom? O menino a estudou por um longo momento. Você promete que não vai contar para Isabela? Prometo. E promete que não vai ir embora? A pergunta partiu o coração de Rosa. Por que eu iria embora? Porque todas as pessoas boas vão embora. Minha mãe de verdade foi embora. A babá Fernanda foi embora. A tia Sônia foi embora. Eu não vou embora, disse Rosa, embora não tivesse certeza de que poderia cumprir essa promessa. Enquanto eu estiver aqui, vou cuidar de você. Pedro a olhou, ainda hesitante. A Isabela, ela fica brava quando eu faço barulho. Que tipo de barulho? Qualquer barulho. Se eu derrubo alguma coisa, se eu choro, se eu falo alto, se as bengalas fazem barulho no chão. E o que ela faz quando fica brava? Pedro olhou para as próprias mãos. Ela aperta meu braço forte, e às vezes me tranca no quarto escuro. Quarto escuro? É um quarto pequeno, sem janelas, no porão. Ela me deixa lá quando eu sou muito, muito chato. Rosa sentiu uma raiva crescendo no peito, mas manteve a voz calma. Por quanto tempo ela te deixa lá? Às vezes 1 hora, às vezes mais tempo. Uma vez eu fiquei até escurecer. E seu pai sabe disso? Pedro balançou a cabeça. Papai sempre está viajando. E a Isabela disse que se eu contar para ele, ela vai me mandar para longe, para um lugar onde crianças problemáticas ficam. Rosa teve que controlar as próprias emoções. A situação era pior do que ela havia imaginado. Pedro, olha para mim. O menino ergueu os olhos. Você não é problemático. Você é uma criança normal que merece ser amada e protegida. O que a Isabela está fazendo com você é errado. Mas ela disse que é porque eu sou difícil por causa das bengalas, e porque eu não sou filho verdadeiro dela. Isso não é verdade. Suas bengalas não te fazem difícil. E mesmo que você não seja filho biológico dela, merece ser tratado com carinho. Pedro ficou em silêncio, processando as palavras. Rosa. Sim. Você pode ficar aqui mais um pouquinho? Eu não gosto de ficar sozinho. Claro que posso. Rosa passou a próxima hora conversando com Pedro, ouvindo suas histórias sobre a mãe falecida, ajudando ele com quebra-cabeça e, principalmente, oferecendo algo que a criança há muito tempo não recebia, atenção genuína e carinho. Quando escutou o carro da Isabela chegando, ela se despediu rapidamente. Lembra do que conversamos, disse ela. Se precisar de mim, é só chamar. Obrigado, Rosa. Obrigado pelo lanche e por conversar comigo. Rosa desceu correndo, chegando na cozinha no exato momento em que Isabela entrava pela porta dos fundos. Como foi o dia? Perguntou Isabela, colocando as compras sobre a bancada. Tranquilo. Limpei a casa toda e preparei o jantar. E Pedro? Não incomodei ele. Isabela observou, mas havia algo nos olhos dela que sugeria desconfiança. Rosa, preciso te lembrar de uma coisa importante. Sim, Dona Isabela. Pedro é uma criança especial. Ele tem tendência a inventar histórias para chamar atenção. Se ele disser qualquer coisa estranha, é melhor ignorar. Que tipo de coisa? Fantasia sobre punições, sobre ser maltratado, sobre ter medo. É tudo invenção da cabeça dele. Consequência do trauma da morte da mãe. Isabela falava com um tom que misturava preocupação falsa com advertência real. Entendo. É importante que você não encoraje essas fantasias, pro bem dele. Claro, Dona Isabela.
Mas enquanto concordava verbalmente, Rosa sabia que havia acabado de escutar a tentativa da Isabela de desacreditar qualquer coisa que Pedro pudesse contar. Naquela noite, deitada na sua cama, Rosa tomou uma decisão. Ia proteger Pedro, mesmo que isso custasse seu emprego. Afinal, algumas coisas são mais importantes que dinheiro, e uma criança indefesa era definitivamente uma delas. Durante as 2 semanas seguintes, Rosa desenvolveu uma rotina clandestina. Sempre que Isabela saía, ela encontrava formas de passar tempo com Pedro. Começou levando lanches especiais, sempre cortados em formatos divertidos, sempre acompanhados de alguma surpresa pequena. Depois evoluiu para atividades mais elaboradas. "Olha o que trouxe hoje", disse ela numa manhã de terça-feira, entrando no quarto de Pedro com uma caixa de lápis de cor e folhas de papel. "Para mim?", perguntou Pedro, os olhos brilhando. "Para você. Pensei que podíamos desenhar juntos." Pedro pegou os lápis com reverência, como se fossem tesouros preciosos. "Posso desenhar qualquer coisa. Qualquer coisa que você quiser." Durante a hora seguinte, eles desenharam lado a lado. Pedro começou tímido, fazendo traços incertos, mas aos poucos foi se soltando. "Esta aqui é você", disse ele, mostrando um desenho de uma mulher sorridente com cabelos escuros. "Nossa, que bonito! Esta aqui sou eu mesmo." "É, sim. E olha." Pedro apontou para detalhes no desenho. "Você está segurando uma vassoura porque limpa a casa, e tem um coração aqui no peito porque você é boa." Rosa sentiu lágrimas brotarem nos olhos. "E quem é este aqui do seu lado?" "Sou eu com meus remos mágicos." Pedro sorriu, apontando para as bengalas desenhadas ao lado da figura pequena. "Você lembrou da conversa sobre remos mágicos?" "Lembrei. E sabe por que eles são mágicos?" "Por quê?" "Porque quando estou com você, eles não pesam nada, e eu me sinto forte como um capitão de verdade." A confiança que Pedro depositava nela era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Rosa sabia que estava se tornando a única fonte de carinho e proteção na vida da criança. "Pedro", disse ela cuidadosamente, "posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Como você nasceu com as bengalas? Quer dizer, como descobriram que você ia precisar delas?" Pedro ficou pensativo. "Minha mãe de verdade sempre me explicava. Ela dizia que quando eu estava na barriga dela, meus ossinhos das pernas cresceram de um jeito diferente. Não é culpa de ninguém, só aconteceu." "E isso te incomoda?" "Às vezes, principalmente quando a Isabela fala que eu sou defeituoso e que dou trabalho demais." Mais uma revelação que fez o sangue de Rosa ferver. "Você não é defeituoso, Pedro. Você é perfeito do seu jeito. Mas eu não posso correr como as outras crianças. E às vezes caio e faço barulho com as bengalas. E daí? Cada pessoa tem suas características especiais. Você é inteligente, carinhoso, corajoso e tem uma imaginação incrível." "Você acha mesmo?" "Tenho certeza." Durante essas conversas, Rosa começou a entender melhor a dinâmica da casa. Eduardo, o pai, era uma figura praticamente ausente. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo no escritório ou falando ao telefone. "Seu pai brinca com você quando ele está aqui?" perguntou ela um dia. Pedro balançou a cabeça tristemente. "Papai fica muito ocupado, e acho que ele fica triste quando me vê." "Por que acha isso?" "Porque eu lembro ele da minha mãe, e quando minha mãe morreu, ele chorou muito." A sabedoria dolorosa de uma criança de 5 anos partiu o coração de Rosa. "Como sua mãe morreu, Pedro?" "Ela se afogou numa piscina durante uma viagem. Eu era pequenininho, tinha 3 anos. Não lembro direito, mas o papai sempre fica muito triste quando alguém fala sobre isso." "E depois que ela morreu, quem cuidou de você?" "Primeiro foi a vovó, mãe do papai. Depois a babá Fernanda, depois a tia Sônia, e depois a Isabela chegou." "E como foi quando a Isabela chegou?" Pedro hesitou. "No começo ela era legal, sorria para mim, brincava às vezes. Mas depois que ela e o papai casaram." "O que mudou?" "Ela disse que agora eu tinha que me comportar como um menino de família importante, e que criança com deficiência não podia aparecer muito porque as pessoas ficam com pena." "Ela disse isso mesmo?" "Disse. E disse que se eu fosse um menino bom e ficasse quietinho, ela ia gostar de mim. Mas se eu fizesse bagunça ou incomodasse, ela ia ter que me ensinar a ser obediente." "Como ela ensina você a ser obediente?" Pedro olhou para as próprias mãos.
Você promete que não vai contar. Prometo. Ela aperta meu braço até doer, e às vezes me balança forte e grita no meu ouvido. E quando eu choro, ela me leva pro quarto escuro. O quarto escuro que você me contou. É no porão. É muito pequeno e muito escuro, e às vezes tem barulho de rato. Rosa teve que se controlar para não explodir de raiva. Pedro, isso que ela faz com você é errado, muito errado. Mas ela disse que é normal, que todas as crianças que se comportam mal apanham. Não é normal. E você não se comporta mal. Você é uma criança normal que merece ser tratada com carinho. Mas se eu contar pro papai, ela disse que vai me mandar morar longe, num lugar para crianças que os pais não querem mais. O sistema de chantagem emocional da Isabela era sofisticado e cruel. Pedro, seu pai te ama. Tenho certeza disso. Como você sabe? Porque nenhum pai deixaria um filho morar longe se soubesse que ele está sendo machucado. Você acha que se eu contar para ele, ele vai acreditar em mim? Acho que sim. Mas primeiro, que tal se eu converso com ele? Pedro ficou assustado. Não. Se você contar, a Isabela vai saber que eu falei, e ela vai ficar muito brava. Calma, calma. Não vou contar nada que você não queira que eu conte. Promete. Prometo. Mas Pedro, você precisa entender uma coisa. O que está acontecendo com você precisa parar. Eu sei, mas tenho medo. Medo do quê? Medo de ficar sozinho de novo. Pelo menos com a Isabela, eu sei o que esperar. E quando ela não tá brava, às vezes ela me deixa comer chocolate. A resposta revelou como Pedro havia se adaptado ao abuso, encontrando pequenos momentos de alívio que interpretava como bondade. Pedro, você merece muito mais que às vezes comer chocolate. Você merece ser feliz todos os dias. Como? Como você e eu somos quando estamos juntos. Exatamente como nós somos quando estamos juntos. Naquela tarde, depois que Isabela voltou e Rosa desceu para retomar suas atividades normais, ela tomou uma decisão. Ia encontrar uma forma de conversar com Eduardo, mesmo que isso significasse revelar que havia desobedecido às ordens da Isabela sobre não interagir com Pedro. Uma criança estava sofrendo, e isso era mais importante que qualquer emprego. Na semana seguinte, Rosa tomou coragem para fazer algo que sabia ser arriscado. Eduardo havia voltado da viagem de negócios na quinta-feira à tarde e, desde então, permanecia trancado no escritório, lidando com ligações e reuniões virtuais. Era sexta-feira pela manhã quando ela decidiu agir. Isabela tinha saído para um almoço beneficente, deixando a casa no silêncio habitual. Rosa terminou a limpeza do térreo e, respirando fundo, subiu as escadas em direção ao escritório do Eduardo. A porta estava entreaberta. Ela podia vê-lo sentado atrás de uma mesa imensa de madeira escura, falando ao telefone em tom grave. Não aceito mais atrasos no projeto da Barra. O prazo é improrrogável. Rosa esperou ele terminar a ligação e bateu suavemente na porta. Senhor Eduardo, com licença. Ele levantou os olhos surpreso. Era raro funcionários procurarem ele diretamente. Sim. Algum problema na casa? Na verdade, preciso conversar com o senhor sobre Pedro. Eduardo franziu a testa. Pedro, ele tá bem? Aconteceu alguma coisa? A preocupação genuína na voz dele deu esperanças a Rosa. Posso entrar? É uma conversa delicada. Eduardo hesitou, depois fez um gesto para que ela entrasse. Feche a porta. Rosa obedeceu, sentindo o coração acelerar. Senhor Eduardo, o senhor sabe como Pedro passa os dias quando está em casa. Como assim? O senhor sabe que ele fica trancado no quarto a maior parte do tempo, que praticamente não sai de lá. Eduardo pareceu desconfortável. Isabela explicou que Pedro precisa de uma rotina estruturada devido às limitações dele. Que limitações? As bengalas, a condição dele. É mais seguro que ele fique em ambiente controlado. Rosa respirou fundo. Senhor Eduardo, Pedro não tem limitações mentais. Ele é uma criança normal, inteligente, que precisa brincar, conversar, ser amada. Rosa, não entendo aonde quer chegar. Quero chegar ao fato de que seu filho está sendo maltratado. As palavras saíram mais diretas do que ela pretendia. Eduardo ficou lívido. Maltratado? Do que você está falando? Pedro me contou sobre os roxos nos braços, sobre ser trancado no porão quando se comporta mal, sobre ter medo constante de incomodar. Eduardo se levantou bruscamente.
Isso é absurdo. Isabela adora Pedro. Ela cuida dele com dedicação. Senhor Eduardo, quando foi a última vez que o senhor realmente conversou com seu filho? Que perguntou como ele se sente? A pergunta atingiu Eduardo como um soco. Eu trabalho muito. Confio nos cuidados da Isabela. E se eu disser que Pedro tem medo da própria madrasta? Medo. Pedro nunca disse porque tem medo de falar. Isabela ameaçou mandar ele para longe se ele inventar histórias. Eduardo se sentou pesadamente, passando as mãos pelo rosto. Rosa, essas são acusações muito graves. Eu sei, e não faria elas se não tivesse certeza. Mesmo que houvesse problemas, por que tá me contando? Você mal me conhece. Rosa se aproximou da mesa. Porque tenho 2 netos, senhor Eduardo, e sei como é desesperador quando uma criança precisa de proteção e não tem. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento. O que você sugere que eu faça? Converse com Pedro de verdade. Sozinho, sem Isabela por perto. Pergunta como ele se sente. E se ele não quiser falar comigo, nós não somos próximos. A admissão dolorosa revelou a extensão da distância entre pai e filho. Então seja paciente. Mostra que se importa de verdade. Pedro tá desesperado por atenção paterna. Nesse momento, escutaram o barulho do carro da Isabela chegando. Ela voltou, sussurrou Rosa. Senhor Eduardo, promete que vai pensar no que conversamos. Eduardo assentiu, ainda processando tudo. Prometo. Mas Rosa... Sim. Se você tiver errada sobre Isabela, isso pode causar problemas sérios na família. E se eu tiver certa, senhor Eduardo, seu filho continua sofrendo. Rosa saiu rapidamente do escritório, chegando no térreo no momento em que Isabela entrava pela porta principal. Rosa, disse Isabela, observando ela atentamente. O que estava fazendo no andar de cima? Limpando o banheiro da suíte master, Dona Isabela. Isabela pareceu aceitar a explicação, mas havia algo nos olhos dela que sugeria desconfiança. Naquela tarde, Eduardo ficou perturbado, incapaz de se concentrar no trabalho. As palavras da Rosa ecoavam na cabeça dele. Por volta das 5 horas, ele fechou o notebook e subiu até o quarto de Pedro. Bateu na porta suavemente. Pedro, é o papai. Posso entrar? Silêncio. Pedro. A porta se abriu devagar. Pedro apareceu segurando as bengalas, com uma expressão de surpresa e apreensão. Oi, papai. Aconteceu alguma coisa? A pergunta partiu o coração do Eduardo. Para Pedro, a única razão do pai procurar ele seria se algo tivesse errado. Não aconteceu nada. Só queria conversar com você. Conversar. Posso entrar? Pedro hesitou, depois se afastou para deixá-lo passar. Eduardo entrou no quarto e olhou ao redor. Realmente era frio demais para uma criança, organizado demais. Como você tem passado, Pedro? Bem, papai. Bem como? O que você faz durante o dia? Pedro pareceu desconfortável com as perguntas. Estudo, brinco, leio, sozinho. E a Isabela? A Isabela diz que é melhor eu ficar quieto no quarto quando o senhor está trabalhando. E você gosta de ficar sozinho o dia todo? Pedro olhou para as próprias mãos. É o que crianças como eu fazem. Crianças como você. Crianças com problemas. Eduardo sentiu uma dor no peito. Pedro, você não tem problemas. Você é uma criança normal que usa bengalas. Pedro levantou os olhos, surpreso. A Isabela disse que eu dou muito trabalho por causa das bengalas. Ela disse isso. Pedro assentiu. E que crianças especiais precisam aprender a não incomodar. Eduardo teve que se controlar para não explodir de raiva. Pedro, olha para mim. O menino ergueu os olhos. Você nunca é um incômodo. Você é meu filho, e eu te amo. Lágrimas começaram a brotar nos olhos de Pedro. Ama mesmo, papai? Amo sim. Sempre amei. Então por que o senhor nunca brinca comigo? Por que nunca conversa comigo? A pergunta foi como uma facada. Por quê? Porque eu sou um pai terrível, Pedro. Desde que sua mãe morreu, eu não soube como cuidar de você. O senhor sente saudade da mamãe. Muita saudade. Eu também, mas às vezes eu quase não lembro mais do rosto dela.
Eduardo se sentou na cama ao lado do filho. Quer que eu te mostre fotos dela? Pedro assentiu com força. E quer que eu conte como ela era? Quero. Eles passaram a próxima hora conversando sobre Camila, a mãe de Pedro. Eduardo contou sobre como ela ria alto, como adorava música, como ficou feliz quando descobriu que estava grávida. Papai, disse Pedro quando Eduardo se preparava para sair, posso te perguntar uma coisa? Claro. A Isabela, às vezes ela fica brava comigo, muito brava. Eduardo sentiu o coração acelerar. Como assim? Pedro hesitou. Promete que não vai ficar bravo comigo. Prometo. Ela aperta meu braço quando eu faço barulho, e às vezes me leva pro quarto escuro no porão. A confirmação das palavras da Rosa atingiu Eduardo como um raio. Há quanto tempo isso acontece? Desde sempre, desde que ela veio morar aqui. E por que você nunca me contou? Porque ela disse que se eu contasse, o senhor ia me mandar embora para um lugar onde pais deixam filhos que dão problema. Eduardo abraçou Pedro com força. Pedro, escuta bem. Nunca, em hipótese alguma, eu mandaria você embora. Você é meu filho e eu te amo mais que tudo no mundo. Mesmo com as bengalas, principalmente com as bengalas. Elas te fazem especial, não problemático. Pedro se aconchegou no abraço do pai. Papai, o que vai acontecer agora? Agora eu vou proteger você, como sempre deveria ter feito. Naquela noite, durante o jantar, Eduardo observou Isabela com olhos diferentes. Notou como ela ignorava Pedro, como falava sobre a criança como se ela não tivesse presente. Pedro, disse Isabela num tom gelado, para de balançar a perna. Tá fazendo barulho. Deixa ele balançar, disse Eduardo calmamente. Isabela olhou para ele, surpresa. Como? Disse para deixar ele balançar a perna. É um hábito normal de criança. Eduardo, você sabe que Pedro precisa aprender a se comportar adequadamente. Pedro se comporta perfeitamente bem. A tensão na mesa ficou palpável. Posso conversar contigo em particular? Disse Isabela com um sorriso forçado. Claro. Eles saíram para a varanda. Isabela fechou a porta atrás deles. Eduardo, o que está acontecendo? Você nunca questiona meus métodos com Pedro. Talvez devesse questionar mais. Como assim? Eduardo a encarou diretamente. Isabela, preciso saber a verdade. Você machuca Pedro. Isabela ficou lívida. Machuco? Como pode perguntar uma coisa dessas? Responda a pergunta. Claro que não machuco. Eu disciplino, como qualquer mãe responsável faz. Disciplinar inclui deixar roxos no braço dele. Que roxos, Eduardo? Do que você está falando? E inclui trancar uma criança de 5 anos no porão. Isabela perdeu a compostura por um segundo, depois se recompôs. Quem disse essas mentiras para você? Foi aquela empregada nova. A reação da Isabela confirmou as suspeitas do Eduardo. Não importa quem disse. Importa se é verdade. Eduardo, Pedro é uma criança problemática que inventa histórias para chamar atenção. Qualquer pessoa que trabalha com crianças especiais te diria isso. Pedro não é problemático. Ele tem necessidades especiais, comportamentos difíceis. Ele tem 5 anos e usa bengalas. Isso não o torna problemático. Isabela percebeu que estava perdendo terreno. Eduardo, eu me dediquei a essa criança. Abri mão da minha vida social, dos meus planos para cuidar de um filho que nem é meu. Ninguém pediu para você abrir mão de nada. Ah, não? E o que você esperava quando se casou comigo? Que eu fingisse que Pedro não existia. Esperava que você o tratasse com carinho. Eu trato, à minha maneira. Sua maneira inclui aterrorizar ele. Isabela explodiu. Eduardo, aquela criança é um fardo. É um lembrete constante da sua primeira esposa. É uma limitação para os nossos planos, para nossa vida social. Pedro é seu filho, e eu sou sua esposa. Deveria estar em primeiro lugar. Eduardo olhou para Isabela com uma clareza que não tinha há anos. Uma esposa que maltrata meu filho nunca vai estar em primeiro lugar. Eu não maltrato. Mentir não vai ajudar, Isabela. Eu sei a verdade. Isabela mudou de estratégia, tentando parecer vulnerável. Eduardo, eu às vezes perco a paciência. Cuidar de uma criança especial é estressante.
Pedro não precisa de paciência perdida. Precisa de amor. E eu amo ele. Não, Isabela. Você tolera ele. É diferente. O silêncio que se seguiu foi tenso. O que você quer de mim? Perguntou ela finalmente. Quero que você procure ajuda profissional, terapia. E quero que pare completamente com qualquer tipo de punição física ou emocional. E se eu não concordar? Eduardo a encarou com firmeza. Então teremos um problema muito sério. Nas semanas que se seguiram à conversa entre Eduardo e Isabela, a atmosfera da casa mudou drasticamente. Era como se uma guerra silenciosa tivesse sido declarada. Eduardo começou a passar mais tempo em casa, trabalhando do escritório doméstico sempre que possível. Fazia questão de almoçar com Pedro e de passar pelo menos 1 hora por dia conversando com o filho. Isabela, por sua vez, se tornou ainda mais fria e controlada. Não havia mais episódios de violência física, Eduardo estava vigiando, mas a hostilidade psicológica continuava de formas mais sutis. Pedro, dizia ela durante o café da manhã, tenta não fazer tanto barulho com as bengalas. Seu pai está trabalhando. Ou então, Eduardo, Pedro derrubou o suco na sala. Acho que ele ainda não tem coordenação suficiente para comer fora do quarto. Cada comentário era uma pequena facada disfarçada de preocupação. Rosa observava tudo com crescente apreensão. Isabela tinha se tornado mais vigilante, mais controladora. Várias vezes ela flagrou a patroa observando ela com olhar suspeito. Rosa, disse Isabela numa manhã de terça-feira. Preciso conversar contigo. Elas estavam na cozinha. Pedro brincava no jardim sob supervisão do Eduardo. Sim, dona Isabela. Tenho notado que você tem extrapolado suas funções. Como assim? Conversando com Pedro mais do que necessário, interferindo em assuntos familiares. Rosa sentiu um arrepio. Eu apenas, quando ele precisa de algo. Pedro tem pai e madrasta para atender às necessidades dele. Você tá aqui para limpar a casa. Entendo. Espero que entenda mesmo. Seria terrível se tivéssemos que dispensar seus serviços. A ameaça era clara. Naquela tarde, enquanto Eduardo estava numa videoconferência importante, Isabela encontrou Pedro brincando na sala. O que você está fazendo aqui fora do quarto? Papai disse que eu podia brincar na sala. Seu pai não está aqui agora. E quando eu estou cuidando de você, seguimos minhas regras. Pedro ficou assustado. Mas eu não estou fazendo nada de errado. Tá incomodando, fazendo barulho, atrapalhando o trabalho do seu pai. Eu posso brincar mais baixinho? Não. Você vai pro quarto e fica lá até eu te chamar. Pedro começou a chorar. Não quero ficar sozinho no quarto. Para de chorar. Você já tá grande demais para essa birra. Não é birra. Eu só quero brincar. Isabela se aproximou, pegando Pedro pelo braço. Chega. Vamos pro quarto agora. Foi nesse momento que Rosa entrou na sala, carregando produtos de limpeza. A cena que ela viu a fez gelar. Isabela segurando o braço de Pedro com força desnecessária, a criança chorando, tentando se soltar. Com licença, disse Rosa, fingindo não ter notado nada. Isabela soltou Pedro imediatamente. Rosa, não precisa limpar a sala agora. Vamos subir, Pedro. Mas Pedro correu para trás da Rosa. Não quero ir. Não quero ficar trancado. Isabela ficou lívida. Pedro, para com esse drama. Dona Isabela, disse Rosa cuidadosamente, se quiser, posso ficar com Pedro enquanto limpo a sala. Assim ele não atrapalha sua tarde. Não é necessário. Na verdade, seria útil. Posso ensinar ele a ajudar com pequenas tarefas. É bom pro desenvolvimento. Isabela se viu encurralada. Recusar pareceria suspeito. Tá bom, mas só até às 5. Depois ele sobe pro banho. Isabela saiu, mas não antes de lançar um olhar de advertência para Rosa. Obrigado, sussurrou Pedro quando ficaram sozinhos. De nada, meu bem. Tá tudo bem. Pedro mostrou o braço, onde havia uma marca vermelha dos dedos da Isabela. Dói um pouco. Rosa sentiu uma raiva imensa, mas se controlou. Vem cá, vamos colocar um gelinho. Enquanto cuidava do braço de Pedro, Rosa tomou uma decisão. Precisava documentar o que estava acontecendo. Pedro, disse ela baixinho, se a Isabela te machucar de novo, você pode me contar. Tá bom. Mas ela disse que se eu contasse.
Ela mentiu. Contar quando alguém te machuca é sempre certo. E se ela mandar eu embora? Seu pai nunca deixaria isso acontecer. Ele te ama. Tem certeza? Absoluta. Naquela noite, Rosa ligou para a comadre. Marlene, preciso da sua opinião sobre uma coisa. Ela contou sobre Pedro, sobre as suspeitas, sobre o dilema entre manter o emprego e proteger a criança. Minha filha, disse a comadre, você tem 2 netos para sustentar. Não pode arriscar o emprego por causa de problemas de família rica. Mas Marlene respondeu, e você acha que se meter vai resolver? Essas famílias têm advogados, dinheiro, influência. Você é só uma empregada. E então eu deveria fingir que não vejo nada. Deveria cumprir seu trabalho e voltar para casa no prazo combinado. Gabriela e Tiago precisam da avó deles também. Rosa desligou o telefone perturbada. A comadre tinha razão sobre uma coisa. Ela tinha responsabilidades com os próprios netos. Mas toda vez que via o olhar assustado de Pedro, toda vez que presenciava a frieza da Isabela, sentia que não poderia simplesmente ignorar. Na manhã seguinte, Eduardo procurou Rosa na lavanderia. Rosa, posso fazer uma pergunta? Claro, senhor Eduardo. Como você vê Pedro? Quer dizer, como criança. Rosa pesou as palavras. Vejo uma criança normal, inteligente, carinhosa, que precisa de mais atenção e carinho. Mais atenção como? Como qualquer criança de 5 anos. Brincadeiras, conversas, se sentir amada. Eduardo ficou em silêncio. Senhor Eduardo, posso ser franca? Claro. Pedro é uma criança que passou por muitas perdas. Perdeu a mãe, teve vários cuidadores diferentes. Ele precisa de estabilidade emocional mais que qualquer outra coisa. E você acha que ele tem essa estabilidade? Rosa escolheu as palavras cuidadosamente. Acho que ele precisa se sentir mais seguro e amado. Eduardo assentiu, pensativo. Rosa, se você notasse algo errado com Pedro, me contaria? Contaria sim, senhor Eduardo. Rosa olhou diretamente nos olhos dele. Mesmo que pudesse causar problemas para mim, especialmente se pudesse causar problemas para mim. Uma semana depois dessa conversa, aconteceu um incidente que mudaria tudo para sempre. Era uma quinta-feira chuvosa. Eduardo tinha saído para uma reunião importante no centro da cidade. Isabela receberá a visita de algumas amigas da alta sociedade para um chá beneficente. Pedro estava no quarto, como sempre, mas Rosa podia escutá-lo brincando baixinho, fazendo vozes diferentes para os bonecos dele, criando histórias elaboradas. Rosa, disse Isabela quando as visitas chegaram, certifique-se de que Pedro não apareça na sala. Nossas amigas não precisam ser incomodadas. Sim, dona Isabela. As senhoras da sociedade encheram a sala com suas vozes altas, suas risadas forçadas e seus comentários sobre caridade que soavam mais como competição social. Rosa servia chá e salgadinhos, se mantendo invisível, como toda boa empregada deveria fazer. Foi por volta das 3 da tarde que tudo desandou. Pedro, entediado no quarto, decidiu descer para pegar um livro na biblioteca. Ele fez isso com o máximo cuidado possível, segurando firme as bengalas para não fazer barulho. Mas na descida da escada, uma das bengalas escorregou no degrau de madeira encerada. O barulho da queda ecoou pela casa como um trovão. Ai! Gritou Pedro, caindo e batendo o joelho. Na sala, as conversas pararam abruptamente. O que foi isso? Perguntou uma das visitas. Isabela ficou lívida. Nada importante. Apenas um acidente doméstico. Mas Pedro começou a chorar alto, dor e medo se misturando em soluços desesperados. Meu Deus, disse outra senhora. Há uma criança machucada na casa. Não é nada, insistiu Isabela. Mas as lágrimas nos olhos dela eram de raiva, não preocupação. Rosa correu até a escada e encontrou Pedro sentado no chão, segurando o joelho, uma das bengalas quebrada ao lado. Pedro, você tá bem? Rosa, a bengala quebrou e meu joelho dói. Vem cá, deixa eu ver. Enquanto Rosa examinava o ferimento, apenas um arranhão, nada grave, as vozes da sala ficaram mais altas. Isabela, você não vai ajudar a criança. Quem é o menino? É o filho do Eduardo com a primeira esposa. Coitadinho, usa bengalas. Porque ele não tá na escola. Isabela apareceu na escada com uma expressão terrível. Rosa, leve Pedro pro quarto imediatamente. Dona Isabela, ele se machucou.
Preciso limpar o ferimento. Agora, Rosa. O tom da Isabela assustou Pedro ainda mais. Não quero ir pro quarto. Quero ficar com a Rosa. Uma das senhoras da sala se aproximou. Isabela, querida, a criança tá assustada. Por que não deixamos ela se acalmar primeiro? Obrigada pela preocupação, Helena. Mas sei cuidar do meu enteado. Claro, mas... Pedro, disse Isabela com voz controlada, mas perigosa, para de chorar e vai pro seu quarto. Mas a bengala quebrou. Como vou subir? Rosa vai te ajudar, e depois você fica lá até eu decidir o que fazer com esse comportamento. As senhoras trocaram olhares desconfortáveis. Isabela, disse uma delas suavemente, o menino só se machucou. Não foi culpa dele. Com licença, disse Isabela firmemente, mas assuntos familiares são privados. Rosa ajudou Pedro a subir, carregando a bengala quebrada. No quarto, enquanto limpava o ferimento, ela escutou as visitas se despedindo rapidamente, claramente desconfortáveis com a situação. Pedro, sussurrou ela, fica quietinho aqui. Vou buscar uma bandagem. Quando desceu, encontrou Isabela na cozinha, o rosto transtornado de raiva. Você, disse ela, apontando para Rosa, causou uma situação humilhante para mim hoje. Como assim, dona Isabela? Deveria ter impedido Pedro de sair do quarto. Ele só queria pegar um livro. Não me interessa o que ele queria. Suas funções incluem manter essa criança controlada. Dona Isabela, foi um acidente. Foi negligência sua. Isabela se aproximou, o rosto próximo demais ao da Rosa. E agora, por causa da sua incompetência, minhas amigas vão sair daqui pensando que sou uma madrasta cruel. Tenho certeza de que elas entenderam. Entenderam? Elas viram uma criança chorando e uma madrasta irritada. Como isso me faz parecer? Rosa tomou coragem. Talvez, dona Isabela, se Pedro não tivesse medo da senhora, ele não ficaria trancado no quarto o tempo todo. O silêncio que se seguiu foi mortal. O que você disse? Rosa sabia que tinha cruzado uma linha, mas não conseguia mais se calar. Disse que Pedro tem medo da senhora. E com razão. Isabela ficou branca de raiva. Como ousa me falar assim? Porque alguém precisa falar pela criança. Você esqueceu seu lugar. Você é uma empregada. Sou uma empregada que se importa com o bem-estar de uma criança indefesa. Isabela explodiu. Indefesa. Aquela criança manipula todo mundo nesta casa. Finge ser frágil para conseguir atenção. Ele tem 5 anos. É claro que precisa de atenção. Atenção demais. Eduardo mal olha para mim desde que você chegou, enchendo a cabeça dele com pena de Pedro. Então era isso. Isabela não estava apenas sendo cruel com Pedro. Estava com ciúmes da atenção que o menino recebia. Dona Isabela, Pedro não é seu concorrente. É uma criança que perdeu a mãe. E eu perdi meu marido para essa obsessão com uma criança defeituosa. A palavra defeituosa atingiu Rosa como um tapa. Não se atreva a chamá-lo assim. Vou chamar do que quiser. Esta é minha casa. E Pedro é filho do dono desta casa. Não por muito tempo, disse Isabela com um sorriso cruel. O que isso significa? Significa que já pesquisei internatos especializados. Lugares onde crianças com necessidades especiais recebem cuidado adequado. Rosa sentiu o sangue gelar. A senhora não pode mandar Pedro para longe. Posso sim, e vou. Eduardo vai entender que é o melhor para todos. Ele jamais concordaria. Eduardo concordará com qualquer coisa se eu apresentar os argumentos certos. Isabela se aproximou ainda mais. E você, minha querida empregada intrometida, não vai estar mais aqui para interferir. A senhora tá me demitindo. Tô te dando uma última chance. Você para de se meter nos assuntos de Pedro, cumpre suas funções de empregada e pode ficar até o final do contrato. E se eu não aceitar? Então sai hoje mesmo, e sai sem referências. Boa sorte encontrando outro emprego depois que eu contar para os meus contatos sobre uma empregada insubordinada. Rosa estava encurralada. Sem referências, seria impossível conseguir outro emprego doméstico. Mas não conseguia imaginar abandonar Pedro. Preciso de tempo para decidir, disse Rosa. Finalmente. Isabela sorriu com falsa compreensão. Claro. Você tem até amanhã de manhã. Naquela noite,
Rosa não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhando pro teto, pensando em Pedro trancado no quarto, sozinho e assustado. Por volta das 2 da madrugada, escutou um barulho sutil vindo do andar superior. Passos. Depois o barulho inconfundível de uma porta sendo trancada. Rosa se levantou silenciosamente e subiu as escadas. O corredor estava escuro, mas ela podia escutar algo que a fez gelar. Choro abafado vindo de algum lugar que não conseguia identificar. Seguiu o som até uma porta pequena no final do corredor. Uma porta que sempre pensara ser de armário. Pedro, sussurrou ela, encostando o ouvido na madeira. O choro parou imediatamente. Pedro, é a Rosa. Você tá aí? Rosa. Veio a voz abafada e desesperada. Me ajuda, tá muito escuro aqui. Era o quarto escuro que Pedro havia mencionado. Isabela tinha trancado a criança lá no meio da madrugada. Rosa tentou abrir a porta, mas estava trancada. Pedro, aguenta aí. Vou te tirar daí. Ela correu até a cozinha, pegou uma faca e voltou correndo. Conseguiu forçar a fechadura depois de alguns minutos de esforço desesperado. A porta se abriu, revelando um cubículo minúsculo, sem janelas, escuro como breu. Pedro estava encolhido num canto, tremendo. Vem cá, meu amor, disse Rosa, estendendo os braços. Pedro se jogou nela, chorando convulsivamente. Ela disse que eu tinha sido muito barulhento durante o jantar, que precisava aprender a ficar quieto. Rosa carregou Pedro até seu próprio quarto, onde acomodou ele na sua cama. Pedro, isso que ela fez é muito errado. Nenhuma criança deveria passar por isso. Mas ela disse que é normal. Não é normal, e não vai acontecer nunca mais. Eu prometo. Como você pode prometer isso? Rosa olhou para aquele menino de 5 anos, assustado e vulnerável, e tomou a decisão mais importante da sua vida. Porque amanhã cedo eu vou contar tudo pro seu pai, e não vou sair desta casa até ter certeza de que você está seguro. E se a Isabela me mandar embora, então eu levo você comigo. Pedro a olhou com esperança pela primeira vez em muito tempo. Você faria isso mesmo? Faria, porque você é especial, Pedro, e merece ser protegido e amado. Eles dormiram juntos naquela noite, Rosa velando o sono da criança como uma mãe faria. A decisão final, na manhã seguinte, Rosa acordou antes do amanhecer. Pedro ainda dormia, finalmente em paz depois da noite traumática. Ela tomou banho, vestiu sua melhor roupa e se preparou para a batalha da sua vida. Às 7 da manhã, bateu na porta do escritório do Eduardo. Senhor Eduardo, preciso falar urgentemente com o senhor. Rosa, que horas são? São 7 da manhã, e preciso que o senhor veja uma coisa. Eduardo, ainda de pijama, a seguiu até o quarto dela, onde Pedro ainda dormia. Por que Pedro tá aqui? Porque Isabela trancou ele no quarto escuro às 2 da madrugada. Eduardo ficou pálido. Como assim? O senhor quer ver o quarto onde ela tranca seu filho? Rosa levou Eduardo até o pequeno cubículo no final do corredor. Mostrou a porta arrombada, o espaço minúsculo e claustrofóbico. Meu Deus, murmurou Eduardo, entrando no espaço apertado. Isso é tortura. É onde Pedro passa horas quando se comporta mal, disse Rosa. Ontem à noite encontrei ele aqui, tremendo de medo no escuro. Eduardo saiu do cubículo visivelmente abalado. Onde está Isabela? Ainda dormindo. Acorde ela agora. Enquanto Rosa ia chamar Isabela, Eduardo voltou ao quarto dela para ver Pedro, que estava acordando. Papai, disse Pedro, confuso ao ver o pai ali. Oi, meu filho. Como você tá? Melhor. A Rosa me trouxe para cá quando a Isabela me trancou no quarto escuro. A inocência com que Pedro falou sobre o abuso partiu o coração do Eduardo. Pedro, isso nunca mais vai acontecer. Papai promete. Promete mesmo. Prometo. E papai nunca quebra promessas. Isabela apareceu na porta de roupão, com uma expressão furiosa. O que está acontecendo aqui? Por que Pedro está no quarto da empregada? Por que você trancou ele no porão no meio da madrugada? Disse Eduardo com voz gelada. Ele estava sendo indisciplinado. Indisciplinado? Eduardo explodiu. Ele tem 5 anos. Eduardo, você não entende como é difícil lidar com uma criança especial. Especial não significa que pode ser torturada. Pedro começou a chorar com os gritos. Vem cá, meu bem, disse Rosa, pegando ele no colo.
Vamos preparar um café da manhã especial para você. Ela saiu do quarto levando Pedro, deixando Eduardo e Isabela sozinhos. Eduardo, deixa eu explicar. Explicar o quê? Como você traumatiza meu filho todas as noites? Eu não traumatizo, eu disciplino. Trancar uma criança de 5 anos num cubículo escuro não é disciplina, Isabela. É abuso. Você tá exagerando. Tô. Então me explique por que Pedro tem pesadelos todas as noites. Porque ele não consegue olhar nos seus olhos. Porque ele se esconde quando você se aproxima. Isabela percebeu que tinha perdido completamente. Eduardo, se você acreditar nessa empregada em vez de acreditar em mim, nossa relação acabou. Eduardo olhou para ela com uma clareza cristalina. Isabela, nossa relação acabou no momento em que você encostou a mão no meu filho. Você tá me expulsando da minha própria casa. Tô protegendo meu filho, que é mais importante que qualquer casamento. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Sem mim, você não sabe cuidar daquela criança. Vou aprender, e vou ter ajuda. Eduardo olhou pela janela, onde podia ver Rosa no jardim com Pedro, os dois rindo enquanto alimentavam os passarinhos. Que tipo de ajuda? O tipo de ajuda que realmente se importa com Pedro. 2 semanas depois da saída da Isabela, a casa tinha se transformado completamente. Sem a presença tóxica da madrasta, Pedro floresceu como uma flor que finalmente recebe sol. Eduardo tinha tirado licença do trabalho para se dedicar integralmente ao filho. Pela primeira vez em anos, os dois estavam realmente se conhecendo. Papai, disse Pedro numa manhã enquanto tomavam café juntos, posso te mostrar meus desenhos? Claro, quero ver todos. Pedro trouxe uma pilha de papéis que tinha escondido debaixo da cama. Eram dezenas de desenhos feitos em segredo. Este aqui é você, disse ele, mostrando o desenho de um homem alto de terno. E este aqui é a Rosa. Olha, ela tá sorrindo e tem um coração no peito. Por quê? Por que um coração? Porque ela tem muito amor para dar. Eduardo olhou para Rosa, que estava preparando o almoço na cozinha. Nas últimas semanas, ela tinha se tornado muito mais que uma empregada. Tinha se tornado parte da família. Pedro, disse Eduardo cuidadosamente, como você se sentiria se a Rosa ficasse morando aqui para sempre? Os olhos de Pedro se iluminaram. Para sempre mesmo. Para sempre. Ela seria como uma mãe para mim. Eduardo hesitou. A pergunta era mais profunda do que parecia. Você gostaria que ela fosse como uma mãe? Pedro assentiu vigorosamente. Ela já cuida de mim como uma mãe e me ama como uma mãe. E eu amo ela como... Como o quê? Como a mãe que eu sempre quis ter. Eduardo sentiu o coração se apertar de emoção. Naquela tarde, enquanto Pedro brincava no jardim sob supervisão cuidadosa, Eduardo procurou Rosa. Rosa, preciso conversar contigo. Claro, senhor Eduardo. Primeiro quero te agradecer por tudo. Por proteger Pedro, por me abrir os olhos, por... Senhor Eduardo, deixa eu terminar. Você salvou meu filho e me salvou também. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria. Não. Você fez o que uma mãe faria. E eu queria saber, você gostaria de ser mãe do Pedro? Rosa ficou surpresa. Como assim? Tô perguntando se você gostaria de adotar Pedro legalmente, para ser mãe dele de verdade. Lágrimas brotaram nos olhos da Rosa. Senhor Eduardo, eu adoraria, mas e meus netos? E minha situação? Seus netos são bem-vindos aqui também. Esta casa é grande o suficiente para todos. E quanto à situação? Eduardo pausou. Rosa, eu sei que isso pode soar estranho, mas você gostaria de se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi profundo. Não por obrigação, continuou Eduardo rapidamente, mas porque aprendi a te admirar. Aprendi a te respeitar, e acho que poderíamos construir uma família de verdade juntos. Senhor Eduardo, eu... Não precisa responder agora. Pensa com calma. Mas saiba que, independente da sua resposta sobre o casamento, o convite para adotar Pedro continua em pé. Rosa olhou pela janela, onde Pedro brincava feliz no jardim. Posso conversar com meus netos primeiro? Claro. E quer que eu fale com eles também? Gostaria. No fim de semana seguinte, Gabriela e Tiago vieram visitar a avó. Eduardo providenciou o transporte e fez questão de recebê-los pessoalmente. Vó,
gritou Gabriela ao ver Rosa. Que saudade! Também senti saudade, meu amor, disse Rosa, abraçando a neta. Tiago, mais reservado, cumprimentou a avó com carinho. Como tá sendo aqui, vó? Diferente do que eu esperava, admitiu Rosa. Durante o almoço, Pedro ficou inicialmente tímido com os adolescentes, mas logo Gabriela conquistou a confiança dele. Nossa, que bengalas legais, disse ela genuinamente. Parecem remos mesmo. A Rosa que me ensinou que elas são remos mágicos, disse Pedro orgulhosamente. É mesmo? E que poderes eles têm? Me fazem ser corajoso e me ajudam a andar para onde eu quero ir. Tiago observava a interação com interesse. Pedro, disse ele, você quer aprender a jogar videogame? Posso te ensinar uns truques. Posso. Claro. E foi vendo aquela cena, Pedro rindo com Gabriela e Tiago, Eduardo observando com ternura, uma verdadeira família se formando, que Rosa soube qual seria sua resposta. Final da história 3 meses depois, numa manhã ensolarada de outubro, a pequena capela de Petrópolis estava decorada com flores silvestres e sorrisos genuínos. Rosa caminhava devagar pelo corredor, não por nervosismo, mas para saborear cada segundo daquele momento que jamais imaginara viver. Ao seu lado, Pedro segurava as alianças numa pequena almofada de cetim, suas bengalas decoradas com fitas brancas. Tia Rosa, digo, mamãe Rosa, sussurrou ele com um sorriso travesso, o papai tá chorando. Eduardo enxugou discretamente os olhos, sorrindo para o filho e para a mulher que havia transformado suas vidas. Na primeira fileira, Gabriela e Tiago aplaudiam emocionados. A jovem havia conseguido voltar aos estudos e Tiago descobrira uma paixão por jardinagem, cuidando dos canteiros da mansão com o mesmo carinho que Rosa dedicava às pessoas. Após as cerimônias, tanto do casamento quanto da adoção oficial de Pedro, a família Montenegro Oliveira se reuniu no jardim da casa para um almoço simples mas cheio de amor. Marlene, a comadre de Rosa, havia vindo de Nova Iguaçu e não parava de repetir. Nunca vi a Rosa tão feliz, nunca. Mamãe Rosa, disse Pedro, puxando a barra do vestido simples mas elegante que ela usava, agora a senhora vai me contar histórias para sempre. Para sempre, meu anjo, respondeu Rosa, beijando a testa do menino. E você vai me ensinar a ser corajosa como você. Eduardo se aproximou, passando o braço pela cintura da esposa. Sabe o que mais me impressiona em tudo isso? Perguntou ele baixinho. O quê? Como o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. Eu achava que sabia o que era família, mas vocês me ensinaram que família não é só sangue, é escolha, é cuidado, é estar presente nos momentos difíceis. Rosa olhou ao redor, Pedro brincando com os primos adolescentes, Marlene conversando animadamente com os vizinhos que vieram parabenizá-los, o jardim florido onde meses atrás ela havia escutado o primeiro choro abafado que mudou tudo. Você sabe o que eu aprendi, disse ela para Eduardo. Que às vezes Deus coloca a gente exatamente onde precisa estar, mesmo quando não entendemos o porquê. Eu vim aqui pensando que era só um emprego, mas na verdade vim encontrar minha família. Pedro se aproximou correndo, ou melhor, navegando habilmente com suas bengalas remo. Mamãe, papai, posso fazer um pedido? Claro, filho, responderam os dois em uníssono. Posso ligar pro vovô Antônio no céu e contar que agora tenho uma família completa? Rosa sentiu os olhos marejarem. Pode sim, meu amor. Tenho certeza de que ele já sabe e está muito feliz por nós. Naquela noite, depois que todos haviam ido embora e Pedro dormia profundamente em seu quarto, agora sempre com a porta aberta e uma luz de presença acesa, Rosa e Eduardo se sentaram na varanda, observando as estrelas. Você tem algum arrependimento? Perguntou Eduardo. Rosa riu baixinho. O único arrependimento que tenho é não ter chegado aqui antes. Talvez assim Pedro não tivesse passado tanto tempo sofrendo. Você chegou no momento certo, disse Eduardo, segurando a mão dela. Chegou quando todos nós mais precisávamos. E ali, naquela casa que um dia parecerá silenciosa e sombria, agora ecoavam risos, conversas animadas e o barulho gostoso de uma família de verdade. Rosa havia encontrado muito mais do que um emprego, havia encontrado seu lugar no mundo. Alguns anos depois, quando Pedro já frequentava a escola regular e Gabriela cursava pedagogia na universidade local, Rosa costumava contar essa história para outros funcionários que chegavam nervosos para trabalhar em casas grandes. Às vezes, dizia ela, o que parece ser apenas um trabalho pode se tornar o começo de uma vida totalmente nova. Basta manter o coração aberto e não ter medo de amar. E Pedro, agora com 8 anos e cada vez mais independente, sempre completava.
e não esquecer que todos merecem ser amados do jeito que são. Se você gostou dessa história emocionante sobre Rosa e Pedro, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe nos comentários. Você acredita que o amor pode transformar qualquer situação? Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias que tocam o coração. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo que emociona e inspira.